Mas a Bíblia diz que Deus conhece o profundo e o escondido. As Sagradas Escrituras diz que Naamã toma sua comitiva e parte em direção às terras de Israel. Enquanto eu valorizar o achismo, enquanto eu achar que as coisas têm que acontecer na minha vida do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, pode ter certeza, eu vou perder o tempo em lugares errados, eu vou gastar tempo com pessoas erradas. Povo abençoado, a paz do Senhor seja convosco. Texto de hoje, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 9. Veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou às portas da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se restaurará, e serás limpo. Naamã seguiu irado, dizendo: Eis que eu dizia para mim: sairá ele, e estando em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e levantará sua mão, e tocará o lugar, e curará a lepra. O achismo, ele contrasta com a fé em Deus e a obediência a Deus. Conhecemos aqui, por intermédio desse texto, um homem chamado Naamã. Versículo 1 do capítulo 5 diz: Naamã, general do exército do rei da Síria, era varão grande diante de seu senhor, que o tinha em alta estima, porque por meio dele o Senhor dera salvação à Síria. Este homem valoroso em extremo, porém era leproso. Meus irmãos e minhas irmãs, independente de quem somos, independente do que fazemos, infelizmente, cada um de nós tem um porém. E o maior interesse de Deus é remover estes poréns das nossas vidas. Porque muitas das vezes eu me destaco em várias áreas, você se destaca em várias áreas, mas nós somos especialistas em esconder os poréns das nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o profundo e o escondido. A Bíblia diz que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Mas o que é mais maravilhoso, independente dos meus poréns, independente dos seus poréns, independente dos nossos poréns de forma abrangente, Deus tem uma obra com as nossas vidas. Deus decidiu operar um milagre nas nossas vidas. Deus decidiu curar as nossas vidas, restaurar as nossas vidas, eliminar os poréns das nossas vidas. E quando Deus me escolhe, quando Deus decide operar uma obra, quando Deus decide operar um milagre, quando Deus decide eliminar os poréns da minha vida, eu não posso de jeito nenhum dar lugar ao achismo. É quando eu começo a confiar em opiniões próprias, sem base alguma. Quando Deus decide curar a minha vida, quando Deus decide realizar uma obra, um plano na minha vida, ao invés do achismo, eu preciso ter fé em Deus, eu preciso obedecer a Deus. Naamã era tudo que era, Naamã foi tudo que foi, mas havia um porém, ele era um homem leproso. Sendo um homem leproso, somente os mais próximos, somente os mais chegados conheciam a gravidade das suas feridas, conheciam a gravidade da sua enfermidade. Mas a Bíblia diz que uma certa jovem israelita, ela chegou para a esposa de Naamã e disse: se Naamã, o meu senhor, estivesse nas terras de Israel, certamente o homem de Deus, o profeta de Deus, curaria Naamã da sua lepra. As Sagradas Escrituras diz que Naamã toma sua comitiva e parte em direção às terras de Israel. Mas ele não parte para que Deus opere um milagre na vida dele, segundo a vontade de Deus, do jeito de Deus, da forma de Deus. Ele já sai da sua casa elaborando um projeto próprio, na sua mente, no seu entendimento, maquinando um jeito de como ele achava que Deus iria operar na vida dele. Pois cá para nós, meus queridos, se tem uma coisa que a gente esconde, se tem uma coisa que a gente não quer que ninguém descubra, são os nossos poréns.
Mas muitas das vezes, para que Deus os remova, muitas das vezes, para que Deus nos liberte disso, isso tem que vir à tona. Meus irmãos, a Bíblia diz que ao invés dele ir direto na casa do profeta Eliseu, ele vai na casa, no palácio do rei de Israel. Quase que uma guerra se inicia ali. Mas Eliseu ouvindo, o profeta ouvindo que Naamã estava na cidade, Eliseu mandou uma mensagem dizendo: pede para que ele venha até a mim, e ele vai saber que há profeta aqui em Israel. O achismo me impede de ir direto ao milagre. O achismo me impede de ir direto à cura, à libertação, à transformação. Enquanto eu valorizar o achismo, enquanto eu achar que as coisas têm que acontecer na minha vida do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, pode ter certeza, eu vou perder o tempo em lugares errados, eu vou gastar tempo com pessoas erradas, e a cura não vai vir, a libertação não vai vir, o milagre não será realizado. Ele ouve o convite de Eliseu, o chamado de Eliseu, e ele vai até a casa de Eliseu. E de novo ele vai pensando, quando eu chegar na casa do profeta Eliseu, Eliseu sendo uma autoridade eclesiástica, ele vai chamar a mim que sou uma autoridade no meu governo, no meu reino. Ele vai me levar numa sala em particular, porque reuniões de pessoas que possuem autoridade, elas acontecem em lugares particulares, certamente Naamã pensa. Eliseu vai me levar para um lugar completamente reservado, ele vai pedir para mim dobrar os joelhos, ele vai impor as mãos sobre mim, Deus vai curar a minha lepra, ninguém em Israel vai ver a minha lepra, ninguém vai saber que eu sou leproso, ninguém vai saber do meu estado, ninguém vai sentir meu cheiro, ninguém vai ver a minha situação, enfim, Deus vai fazer algo onde eu não venha a ser exposto. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não sai, Eliseu não leva para um lugar exclusivo, Eliseu não atende ele particularmente, simplesmente Eliseu diz ao seu mensageiro: vai e diga para Naamã que ele deve descer até o Jordão, despir-se das suas vestimentas, que escondem o seu porém, que escondem a sua lepra, mergulhar 7 vezes no Jordão, aí sim a restauração virá. E a Bíblia diz que esta ordem de Eliseu deixa Naamã irado, deixa Naamã invocado, deixa Naamã completamente furioso. E ele sai dizendo: até hoje as coisas aconteceram do meu jeito, até hoje as coisas aconteceram da minha maneira, sempre foi assim. Agora esse profeta está me contrariando. Esse profeta está dizendo que Deus não vai me curar do jeito que eu pensei, está dizendo que Deus não vai fazer na minha vida o que eu imaginei que ele ia fazer. Não é possível. Para que me mandar mergulhar nesse rio? Para que me mandar mergulhar 7 vezes? Tem rios limpos lá no meu território, eu poderia mergulhar neles. E a ira está impedindo Naamã de ser curado. A ira está impedindo Naamã de ser abençoado pelas mãos do próprio Deus, por intermédio do profeta Eliseu. Até que alguém chegue e diz: meu pai Naamã, se o profeta te pedisse para fazer outra coisa, porventura o senhor não faria? Então o que custa descer no Jordão, se despir, se mostrar quem verdadeiramente o senhor é, deixar todo mundo ver que o senhor tem poréns como todo mundo tem? Por que não descer lá? Por que não se humilhar? Por que não se submeter à ordem de Deus, ao plano de Deus? E receber a cura de uma vez por todas? Naamã obedece, Naamã desce, Naamã mergulha 7 vezes, e quando ele sai da água, a sua lepra já não existe mais. O leproso foi restaurado, o leproso foi curado, mas somente no momento que ele se submeteu e colaborou para que o milagre de Deus acontecesse. As coisas dificilmente saem do jeito que planejamos, as coisas dificilmente acontecerão do jeito que nós arquitetamos, independente do que Deus te mandou fazer, independente do que Deus disse para você fazer. O melhor para você é submeter-se, o melhor para você é colaborar e descer exatamente aonde Deus quer que você desça, fazer exatamente o que Deus quer que você faça, e você vai experimentar de uma vez por todas a libertação definitiva, a cura definitiva, o milagre definitivo, e pode ter certeza, você nunca mais será o mesmo. A arrogância de Naamã acabou ali mesmo, o achismo de Naamã acabou ali mesmo, a intrepidez de Naamã acabou ali mesmo. O orgulho de Naamã acabou ali mesmo. Quando? Quando ele decide
fazer aquilo que Deus mandou, mesmo que não fosse o que ele queria, mesmo que não estivesse dentro do plano, do projeto que ele mesmo arquitetou. Sabe por que eu tenho as minhas ideias? Sabe por que eu quero que Deus faça as coisas do meu jeito e não do jeito dele? Para que os meus poréns não sejam descobertos, para que os meus poréns não sejam revelados. Meu querido, a Bíblia diz assim, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Deixa Deus tratar com a sua vida, deixa Deus operar na sua vida, deixa Deus remover os seus poréns, deixa Deus fazer de você muito mais valoroso do que você já é, deixa Deus te usar muito mais do que ele já usa. Colabore com o plano de Deus, deixa o achismo de lado, vai pela obediência, vai pela fé e você verá grandes fruíres, grandes maravilhas da parte de Deus na tua vida e na vida da tua família. E para sempre você glorificará e exaltará o nome do Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.